Olá pessoal, hoje vou falar com vocês sobre o tato. Com o tato podemos perceber a textura dos objetos, as formas, o calor, o frio, a dor. Tá? Existem partes, do nosso corpo onde a sensibilidade é maior para o tato. Então a nossa pele é o órgão do tato. Tá? Então hoje esse experimento nós vamos testar o nosso tato com as pontas dos dedos, e para fazer esse teste a gente precisa ter 3 frascos, água, só que a água tem que estar em 3 temperaturas diferentes, tá bom? Então aqui a gente tem água gelada, água na temperatura ambiente, tá? Água na temperatura ambiente, e aqui água quente, tá? Só que você tem que tomar cuidado na hora que for colocar essa água quente. Você tem que pedir ajuda sempre para um adulto, tá? Na hora de fazer essa experiência, tá? E você tem que ser quente, mas não precisa ser fervendo, tá? Tem que ser do quente pro morno. Então, que dê para você colocar o dedo aqui e não vai se queimar, tá bom? Tá? Então, você faz essa organização, coloca a água com temperatura ambiente no meio e as outras duas dos lados, tá bom? Bom, o procedimento dessa experiência você vai colocar 2 dedinhos, de cada mão nos copos aqui, nos potes que estão nas extremidades, tá? E deixa durante 1 minuto. Aí depois, passado esse 1 minuto, você vai pega esse lado do quente primeiro e vai colocar rapidamente aqui. Qual é a sensação que você teve quando colocou os seus dedos que estavam aqui na água quente para morna e depois colocou na temperatura ambiente? Você achou que continuou quente? Continuou na temperatura ambiente ou está gelada? Então, qual foi a sua sensação? E anota depois isso, tá? Aí agora, não precisa pôr de volta aqui nesse daqui, agora com esse. Está na gelada, você vai colocar na temperatura ambiente. Qual a sensação que você teve? A água ficou gelada? A água ficou morna? A água ficou na temperatura ambiente? Então, anotem essa observação, tá? Então, a experiência é essa, simples, Vocês vão fazer as anotações, que seria o resultado do experimento, tá bom? E a conclusão já vem a seguir. Por que será que aconteceu isso, Quando você colocou a água no pote quente e foi para a água de temperatura ambiente, deu a impressão que essa água aqui, estava gelada, E quando você colocou o dedo na água gelada e passou para cá, a impressão é que essa água estava morna, não é? Então, e é a mesma água, É a mesma temperatura. Então, é para você perceber que o nosso tato também depende muito de como era a temperatura que ele estava. Então, se eu estava no gelado, fui para uma temperatura, a impressão é que essa temperatura ficou maior, tá? E aqui ao contrário, tá bom? Essa informação também é importante, por exemplo, quando você vai medir a temperatura de uma pessoa para saber se ela está com febre ou não. Então, não adianta você querer colocar a mão na cabeça da pessoa e medir. Por quê? Porque depende da sua temperatura também. Se você tiver com o corpo quente, se você também tiver com febre e colocar a mão numa pessoa que está com febre, você vai achar que ela não está, porque ela está com uma temperatura igual à sua, Ou se você tiver com muito frio, muito gelada, e colocar numa pessoa que não está com febre, está numa temperatura normal, você vai ter a impressão que ela está muito quente. Então, o ideal é usar sempre um termômetro para medir corretamente a temperatura do que você quer medir, tá bom? Então, o recado era esse, tá? Envie para mim a tarefa de vocês
e até mais. Um grande abraço!